Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. O tema da nossa meditação nesse dia é Atendendo ao chamado do Senhor. Diz assim a palavra: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Atendendo ao chamado do Senhor. O chamado do profeta Isaías, ele é emblemático porque ele nos mostra os passos daquele a quem Deus chama. Isaías deixa claro que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías fazia parte dos governantes, dos estadistas, da nobreza de seus dias. E o rei Uzias era alguém muito próximo. No ano que morre o rei Uzias, ele está triste, está abatido. Então, diante da sua tristeza, ele vai buscar refrigério, alívio no templo. E lá tem essa visão de Deus, que o convoca e o comissiona. Mas o seu comissionamento é singular, porque ele vê a santidade de Deus. Deus se revela para ele antes de tudo, num momento muito triste, num momento de abatimento dele pela perda do rei Uzias, que era leproso. Ele então tem essa oportunidade de ver a glória de Deus. E diante da glória de Deus, Isaías percebe o seu pecado. Isaías tem uma grande lição porque ele percebe que a santidade de Deus ilumina o seu pecado. A perfeição de Deus mostra a sua imperfeição. E a grande beleza da palavra de Isaías é que primeiro Isaías olha para si. Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de impuros lábios. Ele não atenta para o pecado do seu povo. Primeiro ele atenta para o seu pecado. Ele não diz que o seu pecado é fruto do meio, fruto do ambiente em que ele vive. Pelo contrário, ele assume o seu erro. Ele assume a sua parcela. Só então ele diz: sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e vi o Senhor dos exércitos. Ele tem a consciência de que a santidade de Deus não tolera o pecado, de que a santidade de Deus exige também santidade de quem está em comunhão com Ele. Depois disso, um serafim voa até ele com a brasa viva do altar e toca em seus lábios e purifica, porque ninguém pode servir a Deus com lábios impuros. Essa é uma lição importante que muita gente que frequenta nossas igrejas parece ter perdido. Há muitos cristãos com a boca suja, falam palavrões, piadas indecentes, palavras de duplo sentido, quando o apóstolo Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão palavras que sirvam para a edificação. Não pode haver na nossa boca maledicências, palavrões, indecências, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se você fala, xinga, blasfema, murmura, fala indecências, é porque o seu coração está cheio dessas coisas. Ninguém pode servir a Deus plenamente com lábios impuros. É preciso que haja purificação. Diante da purificação, o Senhor pergunta, ele ouve a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele está tão constrangido pela purificação, pela santidade de Deus, que ele é envolto nessa santidade, ele não tem outra atitude senão dizer sim ao chamado de Deus. Ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Que disposição do profeta Isaías!
Que vontade de servir a Deus! Depois de ver a sua santidade, depois de ter os seus lábios purificados, ele quer servir a este Deus. Essa disposição do profeta contrasta com a indisposição de muitos, com a apatia da igreja de nossos dias. Há poucos dispostos a servir. Jesus nos disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, porque há muita indisposição no serviço. Há muito porém colocado. Há muita gente que não está disposta, nem com os ouvidos abertos, a ouvir o chamado de Deus para exercer o ministério segundo a graça de Deus, para visitar os aflitos, para estar com os contritos de coração, para levar a palavra de salvação aos pecadores perdidos, para assistir aos doentes em suas necessidades, para levar alimento aos famintos. Muitos são os chamados. Nós não podemos colocar em nossa mente que somente missionários que vão para outros países, outras cidades, somente pastores têm chamados. Todos nós somos chamados por Deus para exercer um ministério, seja de ensino, seja de auxílio, seja de misericórdia, seja de liberalidade, seja de intercessão, de estar constantemente orando pelos seus irmãos, clamando a Deus pelas batalhas que seus irmãos enfrentam. O fato é que Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir esse chamado. Você já descobriu qual é o seu chamado? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Onde Deus quer te usar? Se você já descobriu, empenhe-se e faça com zelo, com dedicação, com esforço. Se você ainda não descobriu, pergunte ao seu pastor, pergunte à sua igreja, verifique com seus irmãos onde você abençoa mais a comunidade de fé. Aí então você terá, por meio da igreja, ouvido a voz do Senhor. E não há nada que traga maior felicidade para um cristão do que saber que está sendo utilizado por Deus, sentir que o Espírito Santo usa a sua vida para abençoar, para edificar, para alcançar almas perdidas, para consolar os oprimidos, os tristes, os abatidos. Nada traz mais satisfação ao cristão. Portanto, hoje, não negligencie o seu chamado. Se está difícil, se está doendo, peça a Deus refrigério, alívio, peça a Deus que renove o seu coração, mas acima de tudo, cumpra o chamado de Deus na sua vida, que você possa dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.